Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, alô, nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o tricampeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 27 de abril de 2016, para falar da Libertadores. Ontem tivemos jogos de clubes brasileiros e nenhum clube brasileiro marcou gol, por incrível que pareça, e o Grêmio se deu mal. Acabou perdendo em Porto Alegre. Corinthians e Atlético Mineiro jogaram fora de casa, ficaram no empate 0-0. Hoje o São Paulo Futebol Clube vai jogar no Morumbi, na sua casa, enfrentando o Toluca do México, uma boa equipe. E pela Copa do Brasil, tivemos a bola rolando ontem, com vários clubes carimbando o passaporte para outra etapa. E o Santos Futebol Clube vai receber o Santos Xará, do Amapá, às 21h30 na Vila Belmiro, com transmissão pela Rádio Guarujá, no AM 1550, para toda a Baixada Santista. Mais uma vez, a promoção para você que é sócio do Santos não vai pagar para ver Santos Futebol Clube e Santos, repito, lá do Macapá. E o técnico Dorival Júnior tem uma dúvida no meio de campo. Ou ele sai com o Alisson ou com o Leandrinho. Ontem o Leandrinho acabou treinando no CT Repelé. Falar em Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro ontem, infelizmente o Santos perdeu para o Fluminense 2-1. Primeiro jogo de ida dessa etapa da Copa do Brasil Sub-17, sob o comando do técnico Arão, e o Santos tem um jogo de volta agora no Rio de Janeiro. Enquanto tinha jogo na Vila Belmiro, no primeiro andar da Sala Vidal Sion, acontecia uma reunião importantíssima em sessão extraordinária. O Conselho Deliberativo acabou aprovando o parecer da Comissão Fiscal, a diferença de 2 votos, reprovando as contas do presidente Modesto Roma Júnior em 2015. E hoje marca a presença o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, o Fernando Bonavides, que vai com certeza trazer detalhes, informações acerca de tudo que rolou ontem nessa reunião importante. Ao lado do Cássio Richter, que também integra a mesa do Conselho Deliberativo,
E o companheiro Pedro Macedo, a voz da experiência, estará opinando, comentando outros assuntos ligados ao futebol nacional e internacional. A partir de agora, você é que está convidado para poder interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela a enquete para que o torcedor possa mandar o seu e-mail, entrar em contato por telefone com a nossa produção. Quem será o campeão paulista de 2016? A batalha começa domingo, 4 da tarde, em Osasco. Santos ou Audax? E a grande final, no dia 8, Dia das Mães, Vila Belmiro, 4 da tarde, o Santos decidindo mais uma vez o título aqui no Estádio Urbano Caldeira. Programa @radaresportivo.com.br é o nosso e-mail, o telefone 3014-2341. O torcedor concorre todas as sextas a vários prêmios aqui no Tricampeão da Baixada. O primeiro, eu vou sortear o manto sagrado, a camisa oficial do Santos Futebol Clube, que é um presente lá da Santos Store, na Vila Belmiro. Essa camisa está custando R$ 249,90 e o sócio do Santos tem 10% de desconto, além de outros produtos realmente licenciados da marca do Peixe, você encontra na Santos Store, lá na Rua Princesa Isabel. O outro prêmio está valendo um par de convites para o super show que vai acontecer nesta sexta-feira, hein? 29 de abril, só podia ser nos Portuários. É o show Cabaré. Vem aí Leonardo e Eduardo Costa, uma dupla que vai bombar as dependências do Clube do Marapé. Convites, reservas de mesa na secretaria do clube. Lembrando que sócios não pagam shows, tá certo? Portanto, Leonardo e Eduardo Costa, eu vou sortear um par de convites amanhã. E lembrando que no dia 14 de maio, o jantar de aniversário de 90 anos do Clube da Família Santista. Convites para sócios e não sócios na secretaria do clube. E no dia 7 de maio, um presente de aniversário, a Guarujá M, Guarujá FM, trazendo aí o grupo Sorriso Maroto nas dependências do Clube da Família Santista. O outro brinde está valendo o lindo relógio de parede do Radar Esportivo, oferecimento do Cantinho dos Relógios, na Rua Carvalho de Mendonça, entre a Rua Amazonas e a Rua Paraná. Lá você tem o amigão Vanderlei aguardando a sua visita para conhecer relógios nacionais importados. Troca-se pulseiras, baterias, 100% de garantia. Com ele está o seu filho Guilherme, comandando o Cantinho da Informática. Está aí o fone do Radar Esportivo Estéreo, para você também receber de presente da nossa equipe. Serve para o seu celular, para o seu som, para o seu computador. E o Cantinho da Informática atende a sua residência, a sua empresa, para reconfigurar o sistema do seu computador e tirar aquele bendito vírus, né? Leve lá o seu notebook, o netbook, no Cantinho da Informática, na Carvalho de Mendonça, e conheça uma ampla linha de acessórios. Nós estamos ao vivo pela TV Com, canal 11 NET em Santos, Praia Grande, São Vicente, também para toda a Baixada, todo o Brasil e todo o planeta via internet, pelo www.tvcomsantos.com e pelo nosso site com acesso ilimitado, www.radaresportivo.com.br. E eu convido para você curtir a fanpage do Radar Esportivo pelo Facebook e lá você vai acompanhar todos os programas também do Radar Esportivo aqui pela TV Com e as nossas programações pela Rádio Guarujá no AM 1550. Deixa eu apresentar para os senhores o presidente do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, Fernando Bonavite, que ontem, evidentemente, comandou mais uma reunião num clima tenso na Vila Belmiro. Eu até conversava antes de iniciar a reunião. É a terceira vez praticamente na história do Santos Futebol Clube que acaba acontecendo a reprovação das contas. Nós tivemos na gestão do Marcelo Teixeira em 2009, do próprio doutor Dílio Rodrigues, que não faz muito tempo, e agora na gestão do presidente Modesto Roma, praticamente no seu primeiro mandato. Foi difícil comandar a reunião ontem, presidente. Obrigado pela presença. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos os espectadores do programa. Realmente as reuniões do Conselho nessa gestão têm sido bem intensas desde o início, até porque é o reflexo da situação em que o clube se encontrava. E durante o Radar Esportivo, o presidente do Conselho vai com certeza falar muito, com certeza, aí dessa reunião tensa onde que aconteceu. 2 votos de diferença, tá certo? Foi aprovado o parecer da Comissão Fiscal, já a gente vai tocar nesse assunto. O Cássio Richter, que já é um grande amigo nosso há muitos anos, dentista, e o Cássio com certeza integra também a mesa do Conselho Deliberativo. O Cássio já tem até uma experiência larga no Conselho, dentro do Santos, trabalhou na base há alguns anos. E é difícil, né, Cássio? Realmente a gente vê essa situação complicada que vive o Santos internamente. Porque dentro das 4 linhas o Santos vai disputar título, Cássio. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Paulo. É difícil porque as pessoas, politicamente, elas tentam entrar no clube. Fomos todos vitoriosos? Fomos.
na minha visão, tem que acabar esse assunto em uma coisa só. Santos Futebol Clube é campo e administrativamente. Você tem que optar, montar um time vencedor, como é a história do Santos, e, se possível, caminhar junto administrativamente. Agora, o futebol, no caso do Santos, é, com minha visão, minha opinião, é completamente diferente de qualquer outro clube. Porque no Santos você discute futebol ou futebol. Não tem outro assunto. Então, na minha visão, eu acho que os companheiros, os colegas conselheiros que pensavam que, vamos dizer assim, pensavam não, tentaram, né? Não vou defender Modesto Roma, tá? Que nós somos totalmente imparciais, eu sigo a ideia do presidente Fernando, mas eu acho que a gente tinha que ter um bom senso de ver que o Santos está numa final, deixou muitos clubes grandes lá atrás, não tanto quanto a grandeza do Santos, mas financeiramente poderiam até ter sido, mas o nome do Santos vale muito mais de qualquer dinheiro. Então eu acho que isso tudo, juntando, tinha que ser melhor trabalhado. E a mesa foi totalmente imparcial. Aliás, eu vou tocar nesse assunto daqui a pouquinho, que é muito importante o torcedor, o sócio do Santos, ultimamente que não esteve na reunião do Conselho Deliberativo, possa ter uma ideia, um resumo, né, do que foi realmente a nossa reunião ontem, e com certeza alguns tópicos serão abordados. Meu caro Pedro Macedo, a voz da experiência, e o Santos vai pegar de volta o seu xará. O Santos jogou pela primeira vez em Macapá. Aliás, só falta um estado para o Santos exibir, é o estado de Tocantins. Então, falta apenas um estado e o time, inclusive, lá de Amapá, já se encontra, né, em um hotel na nossa cidade para o jogo desta noite às 21h30, envolvendo o Santos do Xará. O Santos com empate 0-0, evidentemente passa para a outra etapa. É lógico que o Dorival Júnior vai colocar um time denominado reserva, ou time B, como queira, e na relação dos jogadores, o Lucas Lima, por exemplo, vai ficar à disposição do Dorival no banco de reservas, caso precise entrar nos 90 minutos. A princípio, o Santos entra em campo com o Vladimir no gol, Igor lateral, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe Caju. O meio de campo é a dúvida, porque o Alisson treinou terça-feira como titular. E ontem, o Leandrinho ganhou a condição de titular. Então eu vou apostar que o Dorival deva colocar o Leandrinho no meio de campo. Teremos a presença do Rafael Longini, o Elano e o Ronaldo Mendes. Na frente, Paulinho e Joel. Dá para poder vencer tranquilo o Santos do Amapá e o Santos embalar na Copa do Brasil também, Pedro? A vida é boa, a felicidade existe. Um grande abraço aos amigos do Radar Esportivo. Rapidamente, Paulinho, antes de falar do jogo, deixa eu dar um abraço aqui, porque eu fui citado do Dr. Cássio, que é o dentista do Afonso, que é o Afonso é da minha família, casado com a minha sobrinha, e ele sempre fala Dr. Cássio, e está toda hora, quando não é o lado esquerdo, é o lado direito, sabe como é que é? Depois dos 60, o camarada... É o frontal, é o ponta direita e o ponta esquerda. Ele quer saber se é o lado esquerdo, o que houve, então ele sempre fala Dr. Cássio. Mas o time está completo, está muito bom. E é o seguinte, eu queria falar o seguinte, o problema, então o Dr. Cássio me deu uma ideia. Eu vou fazer um paralelo entre o futebol e um condomínio, um edifício. Por exemplo, você me diga, eu faço eu faço uma ameaça aqui, eu faço um desafio, melhor dizendo, um desafio. Eu quero saber onde existe um edifício de apartamentos, aqui em Santos ou em São Paulo, em qualquer lugar, bonito, tudo bem acabado, tudo beleza, tudo limpinho, uma maravilha, tudo funcionando bem, elevadores, não há problema nenhum, não há reclamação, não há problema de vazamento, não há nada, o prédio está um espetáculo, os funcionários são maravilhosos, a conta bancária está lá em cima, um saldo espetacular. Eu quero saber onde tem esse edifício. Porque não existe isso. Se você quer um condomínio bom, um prédio funcionando bem, tudo em ordem, funcionário bom, tudo em perfeitas condições, tem que gastar. Então, gastando, você fica geralmente em vermelho lá no banco. O banco está sempre ajudando, a administradora, porque é assim no futebol. Para você, principalmente no futebol brasileiro e especificamente no futebol aqui de São Paulo, é duro. E além disso, você vive hoje no futebol com um cidadão chamado empresário, que eu não tenho nada contra o empresário. O empresário é uma atividade lícita. Ele não é desonesto, não é ilícito, é uma atividade lícita. Mas ele funciona até para treinador de futebol.
Até técnico de futebol tem empresário. O do Santos, por sinal, é cunhado dele, do Dorival, o empresário. Sim. Então, veja. E ganha por isso. E ganha por isso, mas tem que ganhar. É lógico, se eu sou empresário, eu tenho que ganhar, não vou trabalhar. Aliás, foi até um tópico importante que você está falando. Ontem até o presidente Modesto Roma citou. O Dorival Júnior, para vir para o Santos Futebol Clube, tem a comissão do empresário que é obrigado a pagar. Esse é o detalhe. Você é obrigado a pagar não só a comissão de procurador, empresário e jogador, bem como também você é obrigado a pagar a comissão para quem representa o treinador. Claro que são treinadores top. Nem todos os treinadores desconhecidos têm aí seus procuradores. Essa é a verdade. Agora, essa questão de dinheiro, os números não mentem jamais. Existe até música. Os números não mentem jamais. Fatos são fatos. Então, eu até preferiria não entrar nesse assunto. Eu vou falar de futebol. Aliás, até o Vladimir se recuperou, o goleiro que parece que ele estava com uma condição e ontem eu vi dizer que quem vai jogar é o goleiro titular, o Vanderlei. O Vanderlei. Então, o Vladimir treinou. O Vladimir treinou terça-feira. Ontem sentiu um desconforto, mas eu acho que o Vladimir vai para o jogo. Então, por isso que eu vou arriscar que a dúvida para mim é entre Alisson e Leandrinho. É lógico que o Santos é o favorito. O Santos é o favorito e deve continuar. Agora, eu já vi, todos nós já vimos o Santos ser eliminado aqui pelo CSA, o clube alagoano. Aliás, todo clube grande tem um clube que vai lembrar, né? Tem o Tolima, que o Corinthians vai lembrar, né? Tem o Asa, que o Palmeiras vai lembrar. Tem o Guarani do Paraguai. Isso. Tem o Audax. Todo clube grande tem um time de lembrança, não tem dúvida. E tem time grande que adora ser eliminado só por time pequeno. O Santos em 62 ou 63, vindo do Mundial, ou campeão, ou bi, perdeu de 5-2 lá no Guarani. E tinha fazendo a taça no meu tempo, nem trazer para Vila Belmiro. Perdeu de 5-2 o Guarani, que o Guarani... Cássio e Fernando, o Urubatão Calvanucci, que trabalhou conosco, grande craque do passado, verdade. Ficou conosco há 12, 13 anos, ele foi campeão em 55 na vida contra o Taubaté. E eu nunca vou esquecer o que o Urubatão falava aqui. O Santos tomou, se estiver equivocado, foi de 8 da Portuguesa de Esportes, no primeiro turno. Acho que foi 8. Em 55. 55. Jabaquara ou Portuguesa? O Santos perdeu da Portuguesa de Esportes. Em 1955, no Pacaembu, o jogador Ipô Jucan, que depois foi pro Vasco, fez até um gol de bunda. Ele era jogador da Portuguesa de Esportes. 8-0 para a Portuguesa de Esportes lá no Pacaembu. Eu não vou esquecer isso. E o Santos foi campeão, quebrando um tabu de 20 anos contra o Taubaté na vida 2-1. É isso que eu queria dizer. Então sempre tem aqueles momentos aí que vai ficar na história. Vamos, sem perder tempo, colocar aí a tabela. Vamos lá, a tabela da Copa do Brasil, Libertadores, a bola rolando. Nesta quinta-feira, portanto, o Santos Xará contra o Santos Futebol Clube, que é reconhecido no planeta, às 21h30, repito, transmissão da Guarujá a partir das 20h30, direto da cabine 8 do Templo Sagrado do Futebol Mundial. Temos também outras partidas interessantes que vamos, com certeza, abordar durante a nossa edição. O Santos Futebol Clube, repito, foi 1-1 o jogo lá, 0-0 beneficia o Santos Futebol Clube. Pela Copa do Brasil, apenas quero aqui resumir que ontem tivemos já são 27 classificados para a segunda fase. Antes da rodada começar ontem era 21. Então 27 clubes já carimbaram o passaporte para a Copa do Brasil, 8 confrontos já estão definidos, Atlético do Paraná contra o Dom Bosco do Mato Grosso, Chapecoense contra o Paraná, Fluminense do Rio vai encarar a Ferroviária, Figueirense pega o Sampaio Corrêa, o River do Piauí vai encarar o Botafogo da Paraíba, Vasco da Gama contra o CRB de Alagoas, Vitória da Conquista da Bahia vai pegar o Santa Cruz e o Vitória da Bahia contra a Portuguesa de Desportos. Nesta quinta-feira, 8 clubes vão carimbar o passaporte, quer dizer, mais 8, entre eles o nosso Santos, não é, presidente? Com certeza. Eu quero aproveitar essa bola que você passou e trazer para o campo da administração do clube, né? Correto. Estamos falando de futebol. Veja, Paulo, é importante deixar claro que o futebol brasileiro, o futebol mundial, se encontra numa nova realidade em termos administrativos. Haja vista tudo o que ocorreu na FIFA, na CBF, e o advento da Lei 13.155, conhecida popularmente como Profut, e também, no paralelo a tudo isso, como o Santos sempre foi um time de ataque e de vanguarda, tem um estatuto social que é tido como o mais moderno do Brasil. Ou seja, ele está, no mínimo, há 6 anos na frente.
Eu tive a oportunidade no passado de trabalhar pelo Santos na Comissão de Estatuto, conheço 2 oportunidades, conheço bem a história da importância da fiscalização pelo Conselho Deliberativo com relação à gestão. Isso está posto em prática. Nesse momento, o Santos, dentro do Conselho Deliberativo, como todos sabem, é composto com 3 correntes políticas vencedoras nas últimas urnas. Essa eleição contemplou o percentual de representação das chapas, né, dos candidatos, e hoje temos, então, um conselho bastante ativo, com bastante intenção de zelar pelos interesses do clube na esfera administrativa, né? A gestão cuida, evidentemente, da parte de futebolística, e o Conselho Deliberativo, na qualidade de representantes associados, prima pela organização das contas e da gestão. E, então, nesse momento, diante aí do quadro todo da própria situação que o clube estava, a gestão, nós estamos falando aqui do demonstrativo financeiro de 2015, que foi auditado, então isso... temos lá no Conselho, que é o Conselho Fiscal, o responsável por auxiliar o Conselho Deliberativo, representante dos associados, a gerir essa fiscalização. Esse nosso Conselho Fiscal, ele é plural também, ele representa as 3 correntes políticas que estão compostas no Conselho, e eu falo tudo isso para mostrar para os nossos telespectadores como realmente isso reflete na vida diária da administração. Não é? O Conselho Fiscal tem a obrigação, por lei, a Lei Profut 3.155, de fiscalizar a administração do clube. E é isso que tem sido ocorrido. Essas até novidades, né? A lei é bem recente, tem menos de 6 meses. Isso tudo nos cria uma certa impressão dessa fiscalização excessiva e tal, mas é evidente que na qualidade de presidente, integrante da mesa, a gente ouvindo e analisando todas as documentações presentes, todos têm a sua razão, evidentemente. Tanto é que a própria disputa, a própria votação foi tão párea, né? Deu uma diferença de 2 votos. Então, tudo isso é natural, o nosso estatuto é o mais moderno do Brasil. Nós até estamos, nesse momento, num processo de adaptações no estatuto, são pequenas alterações que, ao longo desses 6 anos, percebeu-se que há essa necessidade, e isso tudo é salutar para o Santos Futebol Clube. Então, presidente, o Profut, você tocou bem nesse assunto, e as pessoas que, de repente, não entendem o que significa uma reprovação de contas, isso pode complicar demais a instituição. Inclusive... com parcelas, com projetos, com investidores que o Santos Futebol Clube vem negociando, né? Como é que pode tentar administrar essa situação a partir desta quinta-feira para frente? Pois é exatamente essa celeridade, essa importância, a obediência à legislação que o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo estão zelando pelo interesse do clube. É exatamente isso que está sendo tudo trazido à análise, né? E agora, nesse momento, a partir do dia de hoje, será encaminhada a Comissão de Inquérito e Sindicância, como regimentalmente é previsto, estatutariamente, que, nesse momento, a gestão, o presidente Modesto Roma, poderá, então, a partir dessa votação que foi encaminhada, apresentar à comissão todos os seus argumentos. Tem um prazo de 10 dias. Que foi apresentado ontem na reunião pelo presidente Modesto. Então, terá nesse momento, a partir de agora, todos essas arguições, esses esclarecimentos serão colocados à disposição da Comissão de Inquérito e Sindicância, que fará o seu parecer. E, posteriormente, será novamente encaminhado à deliberação do Conselho Deliberativo. Então, você tem um prazo de 10 dias, a contar de hoje? 5 dias. 5 dias? 5 dias. Que seria a defesa, para poder apresentar... Não, para eu passar... o processo regimental, então, os primeiros 5 dias úteis, nós vamos passar para a Comissão de Inquérito de Sindicância essa deliberação do Conselho Deliberativo, essa decisão. E, posteriormente, em até 10 dias, melhor, em até 5 dias também,
A comissão de inquérito e sindicância remeterá essas arguições para o então, Conselho 5 Gestor. mais 5. Exato. E então, nessa oportunidade, o Conselho Gestor terá 10 dias para remeter à comissão de inquérito e sindicância os documentos que entender necessários para colocar toda essa explicação num outro campo mais analítico desses argumentos todos apresentados. Rapidamente, presidente, que o telespectador está sequioso em querer saber. Mantida essa posição, qual a penalidade que o presidente pode sofrer? Olha, em última análise, seria até o afastamento. Não resta dúvida, basta olhar o estatuto e tal. Mas até esse é apenas todo um procedimento será desenvolvido até que chegue a esse ponto. Mal comparando, estamos aí com a Dilma lá em Brasília, né? Ela tem, acho que lá já foi, já foi aceitou o crime de responsabilidade. Isso eu queria saber. Até porque não há crime nenhum em toda essa gestão. Não está configurado. Não é bem diferente dessa situação. Mas se as contas forem mantidas, é interessante. Né? Veja bem, nós temos bastante tempo para analisar tudo isso. Eu vou chamar um intervalo, presidente, que eu acho que é importante esse assunto que o Pedro tocou. Fique à vontade. E a gente esclarecer realmente detalhes, porque ontem, oficialmente, foi fechado o trimestre dessa temporada e houve um superávit de 53 milhões e 300 mil reais. Superávit. Balanço trimestral dessa temporada. Foi fechado o ano passado pelo rombo que teve da ex-gestão. Foi pago todas as contas dos fornecedores que foi deixado lá atrás em 2014. E por isso que deu realmente os números fora da realidade que foi colocado até estatutariamente. No primeiro ano, após a situação, em 3 meses, deu 53 milhões e 300 mil reais. Eu posso garantir para os senhores que líquido entraria aos cofres do Santos, entraram no caso, 22 milhões de reais em 3 meses. Eu volto para explicar isso. Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo e hoje com a presença do presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Bonavides, Cássio Risser, também é vice-presidente da mesa do Conselho, como segundo secretário, né, Cássio? Não, segundo vice. Segundo vice. É o vice do vice. É o Barleta, né? O Barleta é o presidente. Não tem fotografia lá no gabinete. Vice não tem fotografia. É importante a gente citar a mesa do Conselho, porque tem o Luiz Polaco, que também tem uma amizade muitos anos no Santos Futebol Clube Polaco, o Barleta, que já foi presidente da mesa, junto com o Cássio, com o Fernando, e tem mais um. O Silvio. O Silvio. Que é um aliás, não, o Silvio é advogado. Advogado também? Isso, é. Tá, aliás, então, acho que é Silvio Abreu. Como Silvio Abreu, eu queria lembrar o nome. Então, só para a gente aqui também registrar os integrantes da mesa do Conselho Deliberativo, né? É uma honra, inclusive, uma mesa
na qual eu me orgulho muito de presidir, porque eu estou muito bem acompanhado, muito bem assessorado. A experiência é bastante visível, né? Então, presidente, até tocando e respondendo para o Pedro, agora que eu tenho aqui, eu já tenho um batalhão de perguntas aqui para você, então eu queria que você pudesse responder que o Pedro tocou no primeiro bloco. Pois não. Veja, realmente, todos sabem, o Santos estava como terra arrasada, né? A gestão passada foi um ano dificílimo. Todos sabem, nós que estamos lá dentro, no dia a dia, sofremos bastante. Então, por isso até que foi dito ali na reunião de ontem, que, enfim, de 12 meses foi pago 18 meses, né? 6 meses de folha de atletas atrasados, enfim, é uma conta grande, no vermelho, né? E realmente o clube estava numa situação que, em janeiro de 2015, que difícil, todos conhecem. E isso, então, nesse documento, que é a demonstração financeira auditada de 2015, isso vem tudo às claras, né? É auditado por uma empresa de auditoria externa e também esse material é analisado pelo Conselho Fiscal do clube, que é um órgão importantíssimo, um órgão, como já disse, que o nosso estatuto já previa e agora a lei recente obriga. Então, fez o seu parecer, e o que é mais importante é que as questões financeiras e econômicas não foram aprovadas no relatório. O que não foi aprovado, e deu toda essa reprovação, enfim, foram alguns procedimentos que foram apresentados, que causou estranheza, como esse que você citou. Esse é um dos que foi apresentado, cerca de 3 ou 5 mais relevantes, que é a intermediação do contrato do Dorival. Isso, numa primeira análise, causa uma estranheza. E o Modesto, agora, naquela comissão de inquérito e sindicância, poderá, então, argumentar, trazer à tona maiores esclarecimentos para os conselheiros, então, ficarem de uma forma melhor esclarecidos. Bom, presidente, tem muitas perguntas, mas eu também quero fazer uma pergunta, né, como jornalista e também conselheiro. E quem nos acompanhou, evidentemente, eu achei que foi errada a reunião irregular, vou colocar dessa forma, do dia 13, quando houve 2 aprovações. Quando houve o problema da comissão de inquérito e sindicância passar o parecer para suspender, né, o comitê gestor de 2014, o presidente em exercício Odílio, por 12 meses, os demais integrantes por 9. Então, o item dava apenas para fazer a aprovação ou não do parecer da comissão de inquérito e sindicância. E naquela oportunidade foi votado. E, em seguida, alguns conselheiros, aliás, a maioria de São Paulo, pediu a exclusão dos ex-integrantes. Foi quando o senhor colocou também em votação a exclusão. Me preocupa muito, porque já tivemos caso no Santos Futebol Clube, até de um gerente de um departamento que acionou o Santos Futebol Clube recentemente e até ganhou a causa em comum acordo, que processou, levou um ex-presidente do Santos, né, a uma situação de danos morais, e acabou até esse ex-presidente que está vivo, alcançando aí uma cifra em torno de R$380 mil, e quem pagou não foi o gerente que trabalhava, foi a instituição, foi o clube. E é isso que me preocupa, porque houve irregularidade de 2 aprovações. Ontem saiu uma lista de 39 pessoas. Eu contesto a sua colocação. Pois não, presidente. É importante até claro. Porque muita gente também teve a nossa... É evidente. Veja, nós estávamos ainda há pouco esclarecendo sobre a modernidade da lei e do Estatuto Social do Santos. Como não poderia ser diferente, a lei impõe o seu rigor e o Estatuto do clube acompanha, né, no caso do Santos estava à frente, né, e deixa claro ali que as decisões do Conselho Deliberativo são soberanas, certo? Foi arguído
o preceito do artigo 18 do Estatuto Social, que possibilita a discussão e votação de uma forma diferente do próprio parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância. A Comissão de Inquérito e Sindicância estabeleceu um relatório e uma penalidade. O relatório, que é a análise, todo o processamento, que demorou, são mais de 3.000 folhas, demorou mais de 6 meses? Um ano e 4 meses de análise dessa documentação toda, desde o início da gestão, com aquela reprovação das demonstrações financeiras da gestão passada. Ali deu início, inclusive por esse Conselho Fiscal. Então, ali deu início a esse processo. Foi, então, o relatório da Comissão de Inquérito e Sindicância, que foi aprovado por unanimidade, apresentou toda a análise procedimental. O que restou divergência foi quanto à penalidade aplicada pela Comissão de Inquérito e Sindicância, que foi aquela conhecida de 12 meses para o presidente e 9 meses para os demais de suspensão. Nesse momento, alguns conselheiros arguíram o preceito do 18, artigo 18, que prevê, então, essa possibilidade de a própria soberania do Conselho Deliberativo estabelecer uma penalidade mais gravosa, que foi o que aconteceu. Então, foi dada a palavra, após a leitura do parecer, isso tudo ficou bem claro, tanto é que foi uma votação esmagadora, né? Eram 207 conselheiros, apenas 3 foram contrários a essa majoração da pena, que foi arguída e foi aceita pela mesa, foi deliberada pela mesa, essa nova votação sobre esse tema de uma possível expulsão. Então foi colocado em votação e houve essa aprovação maciça. Então, mas é que tá. Veja como é que são as coisas. O Conselho, ele aprovou maciçamente o parecer, aliás, foi contrário ao parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância. Passa-se 2 semanas, o Conselho aprova o parecer da Comissão Fiscal, reprovando as contas. Veja que situação que se encontra o Conselho do Santos dividido em 3 grupos. Eu só não consigo entender o seguinte, aí envolve o lado estatutário, e aí está o presidente e o Cássio. Como é que pode o parecer da Comissão Fiscal chegar por e-mail e correspondente, evidentemente, aos conselheiros, ficar à disposição o parecer da Comissão Fiscal 15 dias antes dessa reunião importante, e não ter o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância 15 dias antes também para os conselheiros? Eu falo isso porque é lamentável que tenha algum conselheiro dentro do Santos que procura, né, passar informações para a imprensa. Não sei se a pessoa é louca para trabalhar em rádio e televisão, e deve estar trabalhando no segmento errado, deve ter esse sonho, E a gente não tem prova, mas muita gente imagina quem seja, né? E isso realmente acaba denegrindo a imagem do clube, porque você não vê no Corinthians, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, tantas informações internas do clube na imprensa. Então, eu queria saber estatutariamente essas duas coisas. Se Perfeito. A mesa do Conselho está atenta a essa situação... Evidente. Veja, essa questão do relatório da Comissão de Inquérito e Sindicância a ser apresentado para o Conselho Deliberativo foi uma solicitação da própria Comissão de Inquérito e Sindicância, que é uma comissão composta com senhores advogados e desembargadores, conselheiros, da maior reputação, e essa própria comissão solicitou que a divulgação daquele relatório fosse em plenário, justamente para não ter esse vazamento, provavelmente. Então parte da comissão, exatamente, para não mandar para os conselheiros... Isso é documental. Okay. Então não partiu da Comissão Fiscal, que ela quis passar para os conselheiros antes, é isso? Partiu da comissão... Veja, são dois assuntos. Veja bem, que é importante. São 2 assuntos. Estou falando nesse momento da Comissão de Inquérito e Sindicância... Pediu para não passar com antecedência aos conselheiros o parecer. Exatamente, para que seja ali apresentado, correto, diante dos conselheiros, as coisas do Santos Futebol Clube, as coisas de fiscalização e administração, elas têm que ser discutidas dentro do Santos Futebol Clube, dentro dos conselhos. Evidentemente, por uma questão de transparência, a imprensa sempre está presente.
naquele momento, naquela oportunidade, entendeu-se de que esse parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância fosse, então, lido e discutido em plenário. A questão da demonstração da Comissão Fiscal, do Conselho Fiscal, do relatório, essa é estatutária. Essa, sim, ela é prevista que tem que ser apresentada com antecedência para todos os conselheiros, para eles examinarem. Isso tudo, né, Paulo? É importante essa pergunta, ali, porque ontem nós somos os representantes eleitos pelos conselheiros para zelar pelo Estatuto Social do Santos Futebol Clube, que os conselheiros são, então, os representantes dos associados, né? Eu costumo até brincar que cada conselheiro tem diretamente uma relação com 10 torcedores do Santos. 5 familiares e 5 amigos. Então, se anda na rua, você tem que dar explicação. Eu sou conselheiro há mais de 20 anos. Então, nós vivemos uma realidade do Estatuto Social do Santos Futebol Clube e a mesa deliberativa vai seguir todo instante, criteriosamente, os estabelecimentos. Ainda assim, existem divergências que são deliberadas. Mas essas questões intrínsecas são esses os esclarecimentos. Bom, tem muita gente aqui fazendo pergunta. O Ricardo Figueiredo, do Boqueirão da Praia Grande. Um abraço à galera na Praia Grande. O Santos do Amapá jogando hoje aqui será eliminado. Será que eles vão sentir frio? Aliás, Amapá, Macapá é uma terra de muito calor também, né? Aquela região e tal. Aliás, tem que tomar cuidado, porque eles não têm camisa, hein? Eles só vêm com jogo de camisa, porque lá houve essa problemática, né? Eles não têm camisa, então não vai ter problema. Sei não. Não vai ter problema. Eles vão sentir um pouquinho de frio, mas tem que tomar cuidado. Viu? Pergunte ao presidente Bonavides se o direito deles da mesa não foram usados pelos conselheiros com motivo. Poderiam aprovar ou não. Não cabe à mesa, não cabe defesa. Eu entendo, acredito que entendi. A mesa do Conselho tem uma posição extremamente neutra. Realmente, isso vem ao longo desse período de tempo que nós estamos adiante. Evidentemente, nós não imaginaríamos que essa votação fosse tão acirrada. E então, naquele momento da reunião, como ao longo desse período a mesa não se pronunciou, a mesa entendeu de não se pronunciar nesse momento, houve realmente o encerramento da votação e aí começou essa questão da possibilidade do voto, mas esse foi o entendimento. Ô Paulinho, se essa votação, eu estou me lembrando aqui de 500 anos atrás, uma eleição que teve aqui para vereador aqui em Santos, que o Vanderlan perdeu para o Nelson Machado, que era nosso colega lá na Rádio Cacique, por 4 votos. Ele perdeu por 4 votos. Então era voto de urna, né? Então o Vanderlan pediu para o Tribunal Eleitoral a recontagem de votos e o tribunal deu. Fomos fazer a recontagem de votos e deu 4 votos mesmo. O Nelson ganhou por 4 votos. Se essa eleição do Santos fosse por urna, o Modestinho hoje já está pedindo a recontagem de votos. Porque 83 a 81 é complicado. Foram 2 votos. Né? Então, mas isso aí o pessoal foi feito. Nem precisou. Porque não precisa nem da oficial. Na hora que essa oficial. Porque, veja bem, foi muito importante porque envolve a transparência, né, dos conselheiros. Foi feito a chamada do nome da pessoa, do conselheiro, e a pessoa falava sim ou não com relação ao parecer da Comissão Fiscal. Então, evidentemente, as pessoas estavam contabilizando ali na hora. É perigoso que você vê. Eu assisti lá em Brasília, eu assisti lá na Câmara dos Deputados, lá, o problema da Dilma, o impeachment. Teve deputado federal, hein? Deputado federal, que falou não e não era sim, sim. E tinha aqueles que iam dizer não, mas aí apertado ali ele disse sim. Olha aqui, o falou. Pois não, Cássio. Cássio. O que o Fernando falou, a imparcialidade da mesa faz sentido sim, porque se nós fôssemos votar primeiro por uma questão qualquer que seja, iriam dizer alguém que a mesa estaria induzindo o voto para um ou para outro. E o contrário seria da mesma forma. Terminou as eleições, a mesa votaria depois, pós a eleição de todos, daria-se o voto de Minerva para um ou para outro. Então essa foi a imparcialidade determinada pelo presidente e todos nós aceitamos e acatamos. Eu entendo, eu acho que é certo. Eu entendo perfeitamente a conduta
E teve recontagem de votos. Eu só queria dizer o seguinte, teve um integrante da mesa que queria votar. De fato. Teve um integrante da mesa que pediu para votar. Foi o que deu aí origem... Foi a polêmica que deu. Uma polêmicazinha. De fato, teve, sim. E acontece que já estava encerrada a votação. A votação. Então foi por esse motivo que você não permitiu... Exatamente, Tá bom, então é importante a gente explicar... Não, é importante que ele não permitiu por imparcialidade na mesa, para evitar maiores problemas. Então, foi antes e depois. Foi isso. Encerrada, mas também exatamente. Encerrada então, ele iria como... Embora não foi essa madrugada... Se bem que o Cunha perdeu... Então, falando eu estou dizendo praticamente... isso porque é extremamente importante a gente colocar as vírgulas, evidente, para tirar qualquer tipo de dúvida. Então vamos tirar a vírgula. Foi unânime, evidentemente, a mesa não votar, mas quem esteve hoje na reunião e teve a imprensa também, nós estamos aqui praticamente resumindo. Vocês votam na mesa? Eu confesso que em 58 anos nunca assisti uma... Há um microfone lá para o pessoal no meio então, o motivo... Vocês votam na mesa ou vou lá? Se você quiser nós falar... na mesa votamos na mesa. Temos 3 microfones. E o plenário tem 2 microfones. Então, Paulo, que fique bem claro, a imparcialidade, a determinação de não votarmos foi só pela imparcialidade e foi acatado pelos demais membros da mesa, os 4. De fato, então, não por ele ser o presidente e eu tenho a caneta, não, tem que ser porque eu quero, não, de maneira nenhuma. Quer dizer, houve uma reunião antes. A somatória de atos tinha terminado a eleição, o conselheiro queria votar, um membro da mesa, ele determinou não, orientou que fosse pela imparcialidade e já tinha encerrado as eleições. Encerrado. Acabou. E a mesa acatou plenamente. Isso tudo foi unanimidade. Voltando àquilo que nós estávamos falando ainda há pouco, a intensidade do Conselho, né, em realmente fiscalizar, tanto é que deu uma votação tão páreo a páreo, né, tão apertada. Aí naquele momento realmente foi encerrada a votação com essa diferença, e aí surge então a surpresa de todos, né, de ambos os lados, foram 82 votos contra 81 ou 83? 81, 83. Estava pegando aqui para confirmar. Vocês dois, a diferença. Mas então, como realmente o calor da reunião toda, ela induz a esse clamor, né, toda essa, foi dado como encerrado. E naquele momento, um integrante da mesa realmente falou, poxa, mas foi tão apertado, eu até me manifestaria, né? E evidente, tanto ele como todos, e eu até, se tivesse empate, eu teria que manifestar como voto de Minerva. Sim. Aliás, em 2014, eu presenciei, quem estava no conselho, né? O ex-presidente do conselho sair da mesa pedindo licença para votar. Sim. Mas está previsto isso no estatuto, né? Claro, é o voto de Minerva. Não, pedindo para votar antes do término, evidentemente. Antes do término. Mas isso tudo, veja, a gente também costuma dizer que Deus é torcedor do Santos, né? Então, realmente, quem sabe não foi a oportunidade de, mais uma vez, esse trabalho todo do Conselho Fiscal, da auditoria independente em cima do demonstrativo financeiro, se debruçar e novamente isso vir à análise com um maior tempo, com maior legitimidade, inclusive, diante da tênua decisão e difícil decisão. Até porque o placar induz a isso, né? Exato. De um lado e do outro. Tem que é a hora de se debruçar em cima com maior as partes envolvidas. Eu concordo. Eu vou para o intervalo e tem aqui mais perguntas importantes, inclusive estatutariamente, de que a reunião não poderia avançar após a meia-noite. Então, daqui a pouco eu quero que o presidente também explique isso. Voltamos já. Tá certo. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão,
bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão. Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, de volta para o último bloco do Radar Esportivo. Amanhã vamos sortear, né, todos os prêmios nossos do Radar Esportivo, para quem está respondendo a nossa enquete, quem será o grande campeão paulista. Mas tem muitos e-mails aqui, a gente agradece, está congestionado a nossa SuperBX e muita gente mandando e-mail. O Noel Ramos, do José Menino. Capitão Paulo Alberto, parabéns pelo programa, como sempre, democrático. Muito obrigado. A enquete da Santos na cabeça. Dorival faz bem colocar os reservas. Mesmo assim, meu palpite é 3-0 para o Peixão hoje à noite na Vila. A Maria Eugênia do Macuco, Santos campeão, hoje vence 2-0. Alípio Mesquita do Macuco, o Santos será o campeão. Acho que tem um problema, tem mais inimigo no Conselho do que em outro lugar. Dentro do Conselho foi provado isso ontem. Olha, Alípio, eu vou dizer uma coisa, eu até respeito o presidente quando ele fala que tem 3 grupos, né, políticos, até 4. Que alguns efetivos continuaram e também votaram talvez em outras chapas, se a gente for tentar colocar. Mas a partir de ontem, pela pouca experiência que eu também tenho dentro do Santos Futebol Clube, só ficaram 2 grupos. Situação e oposição a partir de ontem. Não tem mais 3 grupos. É apenas isso que eu quero acrescentar. Eu discordo mais uma vez de você. É bom. Isso é bom. É bom. Eu acho que a partir de ontem só vão ficar 2 grupos. Não, veja, a gente tem que realmente respeitar todas as posições, independente do mérito em si. Nós estamos falando de procedimentos. Não se precisa repetir a dificuldade que foi o ano de 2015 e o que é claro que está estabelecido em todas as contas, inclusive no parecer do Conselho Fiscal, que em termos financeiros numéricos, a gestão cumpriu com tudo aquilo que era possível fazer. Isso foi ressaltado no parecer do Conselho Fiscal. E voltando à questão em si, alguns procedimentos que foram adotados que poderiam, nesse âmbito ainda, estar errados. Então restou uma análise maior agora e posteriormente uma nova apreciação do Conselho Deliberativo. Isso é natural dentro de um clube da grandeza do Santos Futebol Clube, que nesse momento da realidade do futebol nacional e mundial procura um novo paradigma para o futebol. O futebol brasileiro, como todos sabem também, depreciou-se muito em termos mundiais. Então isso tem que ser a oportunidade dos dirigentes e dos conselheiros, dos torcedores, dos associados, trilharem esse novo caminho da responsabilidade e se o Santos sempre está na frente, restou nesse momento esse conflito de análise que será tranquilamente apreciado. O Santos sempre na frente e aconteceu e está acontecendo semelhante no São Paulo. Ah, sim. Tivemos o Aidar agora, recentemente, e o Altair... O Gil, Altair de Gil Guerreiro. É isso mesmo. Mas, Paulo, para não ficar sem resposta o nosso espectador, a questão da votação é o seguinte, realmente como já foi dito, é um ambiente muito intenso, né? São ontem 207 conselheiros que votaram, tiveram alguns que por algum motivo acabou saindo, porque a reunião se estendeu até a meia-noite. É previsto. Aqui. Exato, eu estou respondendo aquela que o colega ainda há pouco falou. Como, estatutariamente, das 23, quando o horário chega a 23, tem que ser, então, aberto o questionamento para o Conselho de perdurar mais 1 hora. Então, terminaria nesse momento, à meia-noite. Esse momento, então, eu, diante disso, diante da aprovação do Conselho, dos membros do Conselho, dei, a princípio, 30 minutos para o presidente Modesto fazer toda a sua explanação e depois seria mais 30 minutos para a votação. Acabou Exato. Então, isso, naquele calor da reunião, acabou se estendendo, eu controlei bem, o Modesto falou
de 5 minutos a mais, falou 35 minutos. O doutor Trimura também fez as suas considerações e entramos no processo de votação. Foi até arguído isso na tribuna, que se eventualmente não poderíamos votar ali naquele momento, porque já teria dado a meia-noite, 24 horas. Não era o caso, faltavam realmente 3 minutos para meia-noite e a votação já estava em curso. Já não tinha mais, não tem como, ainda que se estabeleça que se encerre às 24, não vamos encerrar uma votação de um clamor tão importante como esse, porque realmente passou... Isso aí é fácil de entender, Paulo. Agora que terminou pontualmente, vocês lembram? Tentando agora. Começou por volta da... Meia-noite e 50, terminou. Que hora foi? Meia-noite e 50. Meia-noite e 50. Foi a segunda então foi 1 hora de votação, imagina. Porque começou... Isso é fácil de entender, Paulo, só para esclarecer. Às 23h50. Isso eu queria ter uma noção para dizer. Isso é fácil de entender. Na eleição legislativa do país legal, termina às 5 horas. Vota todo mundo que está lá dentro. Os que a porta fechou vão embora, mas todos estavam lá dentro e teriam que votar. Lembrei dos pastores do corredor, Paulinho. Eu lembro dessa votação. Ali nosso estatuto, evidentemente, não vamos encerrar uma reunião. Bom, estou chegando ao final do Radar Esportivo. O Adriano Meneghetti. Uma votação. O Adriano Meneghetti da Ponta da Praia, a aprovação do parecer, na minha análise, não foi importante para o Santos Futebol Clube. E sim por questões políticas, de vinganças de muitas pessoas que votaram a favor da Comissão Fiscal, colocaram o caos no meu Santos Futebol Clube. Ele pergunta aqui ao presidente com relação ao pedido da anulação se pode algum conselheiro anular porque passou da meia-noite. Acho que acabou explicando aqui já sobre isso. Não é o caso, né? Não é o caso. A Tereza Coronel do Boqueirão, capitão, um abraço, parabéns pelo programa, obrigado, Tereza. Dorival faz um bom trabalho no Santos, mas não sabe substituir e nem disputar finais, mas o Santos será campeão. Frederico Martins, do Boqueirão, presidente Bonavides, Alcácio, peça a análise deles, qual a situação que eles veem o Santos Futebol Clube no futuro. Já foi tocado também. Eu realmente sou muito otimista com relação a isso. E o Alessandro Pedras, do Gonzaga, pergunte se realmente não querem, se vocês não queriam votar. Se deu vontade de votar. Boa pergunta essa, viu? Olha, a vontade mesmo é de deixar tudo bem claro, sabe? E se naquele momento, ainda que com toda a imparcialidade da mesa, houve essa dificuldade dessa decisão, que seja então analisada com mais critério e posteriormente será novamente apreciada. Bom, presidente, gostaria que pudesse retornar mais vezes, caso realmente queira explicar detalhes sobre o Conselho Deliberativo, as portas da TV Com, do Radar Esportivo e também para a Rádio Guarujá estão abertas, está certo? O Santos Futebol Clube, representado por nós, os torcedores, estaremos sempre à disposição para esclarecer nos momentos oportunos os cuidados que a gente está tendo com o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Obrigado, Bonavides. Obrigado, Bonavides. Obrigado, meu amigo Cássio Risch. Fazia tempo que não viu o Cássio aqui juntinho, né? Abraço, meu irmão. E bom trabalho na mesa também, tá bom? Sempre sucesso para vocês também. Obrigado, Cássio. Obrigado, Pedro. Um abraço, um passarinho me contou aqui, agora há pouco. Aqui não vai ter impeachment. Nem lá. Também não vai ter. Não sei. Não. Lá vai ter. Lá não sei. Lá vai ter renúncia. Semana que vem eu falo melhor. Bom, gente, fizemos aí pelo menos um resumo, né, de que foi a reunião do Conselho. E votaremos a partir das 5h30, tá certo? Pela Rádio Guarujá, no AM 1550, para falar de futebol. Santos Futebol Clube contra o Santos. Domingo tem Campeonato Paulista. Oxalá que essa reunião de ontem não possa respingar no elenco profissional do Santos Futebol Clube. É o que eu mais peço. Fim de papo. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. A todos, Deus conduz. Valeu! Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista.